Bom, gente, essa aqui é a Juma Santos. Bom, a lista de apresentação da Juma é longa. Juma é do Movimento das Trabalhadoras Sexuais do Brasil, da CUT, da Central Única de Trabalhadoras Sexuais. Do Movimento Brasileiro de Redução de Danos. Do Movimento Brasileiro de Redução de Danos, foi a criadora e é a líder dessa ONG Tulipas do Cerrado, entre outras tantas coisas. É, isso aí, obrigada, professora. Mexe com a linha feminista da marcha pela maconha, pela legalização da maconha, certo? Isso. Enfim, outras coisas já você trará, né? Sim. A história, rapidamente, que assim, a gente estava junto no 3º Seminário Nacional das Trabalhadoras Sexuais, que foi 2 semanas atrás, em São Luís, em Maranhão, e a gente viajou junto de São Luís para Brasília. E aí a gente veio conversando pra caramba. Aí eu disse, nossa senhora. Aí no momento ela disse, olha, da semana 11 eu vou estar em São Paulo. Eu disse, meu Deus, por favor, vai lá pra faculdade ensinar a gente o que é cuidar e reduzir danos. E aí veio o convite, e então é isso. Quero muito te agradecer por vir, por estar aqui. Miguel, obrigada. E somos teus inteiramente. Depois de uma apresentação dessa, eu vou bem pro resumo, né? A gente já ouviu muito falar sobre redução de danos, né? Então eu começo muito perguntando para você que tanto balança a cabeça, o que é redução de danos? O que é redução de danos? Sim. Eu entendo como uma ação de cuidado para evitar consequências piores. Você? Você não sabe o que é reduzir. Eu sou bem daquela, você não sabe reduzir danos, aí a gente vai lá pro sinônimo. Redução de danos. Redução de danos. Eu acredito que seja toda intervenção que vise diminuir o pior. Redução de danos, professora? Eu tô nessa pegada. Eu acho que como prevenir coisas piores. Né? Assim, como não piorar ainda mais a situação e tentar ir talvez retrocedendo em algumas outras, não é? Redução de danos, gato. Eu conheço bem pouco. Eu vejo como uma espécie de forma de cuidado também. Mas me vem muito uma questão também de reintegrar no social, sabe? Eu fico muito com essa coisa de que não sei muito bem, mas a questão de drogadição, não sei para onde a gente vai passar, exclui muito a pessoa de qualquer outro meio. Redução de danos para ti, no caso, sim, é a droga. Sim. Me soa muito isso, sabe? Sempre foi essa simulação. Professor, redução de danos. Eu concordo com o número, mas acho que faltou um pedaço que é assim, por uma coisa que é inevitável, porque a gente não tem que entrar no número de abstinência, negação. Abstinência, então o senhor também vai com ele na droga? Não, qualquer coisa, gente. Às vezes até assim, eu tenho um problema aqui recentemente na faculdade, e aí a gente entrou no modo redução de danos, porque o dano é inevitável. Ia ter tomar um erro, uma coisa que a gente fez errada, que teve publicidade, ia dar ruim. Então era só reduzir danos para que o pior não acontecesse. Já que o ruim era inevitável, a gente conhece esse inevitável sem negar, sem dar uma política de não vejo, não quero ver esse problema ou essa questão. A droga mata? Volto para você. Não vou te perguntar porque você é professor. Você dá redução de danos, você me dá aula. A droga mata? Sim ou não? Não. A droga mata? Sim. A droga mata? Pode matar. A droga mata? Sim ou não? Sim ou não? Bem direto. A droga mata? No sentido, acho que sim. A droga mata? Droga mata, tem que drogaria, tem que ter receita médica. Né? Pois é. Foi isso que as pessoas... foi bem isso, né? A sociedade colocou muito isso, que as drogas matam, né? A redução de danos, as pessoas puxam muito pela questão das drogas, mas eu venho dizer para vocês que a redução de danos, ela nasce nas drogas, né? Mas ela não é a droga em si. Para a gente vai entender um pouco o contexto da redução de danos, a gente tem, eu começo, você vai ver que esse primeiro slide aqui é muito grande, são quase 20 minutos.
A gente, para entender o contexto da redução de danos, eu começo com um pequeno trecho de minha vivência, né? Que essa é a faculdade da redução de danos, né? Eu começo a minha academia dentro da redução de danos aos 10 anos de idade, né? Eu sou filha de uma profissional de sexo negra, analfabeta, sou filha única, sou filha de mãe solteira, não tenho pai. E eu tive uma boa formação com a minha mãe, graças a Deus. Apesar de todas as nossas dificuldades, até os 10 anos de idade eu tinha uma boa formação com a minha mãe. Perdi minha mãe muito cedo, ela foi atropelada, e aí eu saio do interior do Goiás, onde eu vivia com ela numa roça, e vou para Brasília. E a única coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu tinha que estudar. Que todas as dificuldades que minha mãe passou na vida era porque ela não estudou, né? Então eu chego em Brasília, bem miudinha, com a bolsa muito pequena, né? E só com umas trocas de roupa, e a minha certidão de nascimento. Eu vou para a porta de uma escola, peço para me ser matriculada. A diretora daquela escola, ela me nega a matrícula, mas ela não se preocupa muito. Quem era meu pai, quem era minha mãe, só me negaram na matrícula. Eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu só tinha uma certidão. Eu insisti, eu passei uma semana dormindo na porta dessa escola. Eu estava incomodando aquela escola. Os alunos passavam, eles tinham que passar por mim. A diretora, de pena, ou porque eu estava sujando o chão da escola dela, me matricula. Graças a Deus. Dos meus 10 anos de idade até os meus 13 anos de idade, o meu contexto de vida foi esse. Eu passava o dia na escola e à noite eu ia dormir na emergência de um hospital. Lá em Brasília se chamava Agarram, se chama até hoje, é o hospital regional. E aí foi a minha vida até os meus 13 anos de idade. Super tranquilo, dormir no Agarram à noite. Quando tinha algum vigilante, que era novato, e que não me conhecia, que não me permitia dormir naquele local, eu ia para cima de um pé de manga. Eu dormia em cima desse pé de manga. Eu tinha medo de muita coisa. Eu tinha medo de quase tudo. Eu era uma criança. Um certo domingo, a gente vai começar a perceber fatores importantes nas vidas das pessoas que estão em situação de rua. O domingo se faz muito importante. Um certo domingo, dia 15 de outubro, estava chovendo muito, vigilante novato, olha pra mim, aqui não é lugar, cheira cola, dormir. Mas o que é cheira cola? Eu nem sabia o que era isso. Estava chovendo muito nessa noite, eu não tinha para onde ir. Apavorada, vou para a rodoviária, área central de Brasília. Vou pedir ajuda para quem? Para a Polícia Militar, Santa Inocência, né? Vou pedir ajuda para aqueles policiais. Eu não tinha peito, gente. Hoje todas as crianças nascem, né, bem evoluídas. Hoje eu tenho bastante, graças a Deus. Mas era uma menina de 13 anos de idade que eu não tinha peito. Eu nasci com o olho fechado, sem sobrancelha, gente. Né? Eu sou de uma geração onde a gente não tinha esse excesso de hormônio. Eu era uma criança. Nitidamente, aqueles policiais, ao me ver, perceberam que eu estava mentindo. Nitidamente eles sabiam que eu era uma menina moradora de rua, apesar de eu andar muito limpa. Nitidamente eles sabiam que eu não tinha para onde ir. 7 policiais militares, naquele momento, tiveram livre acesso ao meu corpo. Você entendeu o porquê da água, né, professor? Cada pedacinho, gente, do meu corpo sendo rasgado naquela noite, eu me lembro. Eu tinha 13 anos de idade. Tranquilo. Meu problema não foi a noite. Meu problema foi no dia seguinte. Quando as pessoas normais, professora, passavam por aquela criança toda ensanguentada. Eu tinha sangue em toda parte do meu corpo. Eu estava desesperada. Eu chorava que nem uma louca. Mas as pessoas normais passavam e não me enxergavam. Aquela criança, eu era uma criança desesperada. E todo mundo passava por mim e não me enxergava. Chegou um menino, menor do que eu, o Marcos, me lembro bem, são coisas que marcam na vida da gente.
Ele estava com um saquinho de leite, leite em També, ainda me lembro da marca. E dentro desse leite, a cola. Ele me oferece. Para aquela criança que estava chorando, desesperada, toda ensanguentada. Aquele menino, morador de rua, cheira a cola, foi a única pessoa que me enxergou. Naquele momento que eu tenho acesso à cola, eu saio daquele inferno em que eu estava vivendo e vou para um mundo totalmente diferente. Eu pergunto para você, irmã, qual foi a primeira droga que eu tive contato em minha vida? Responda. Responda, mana. Qual foi a primeira droga? Acabei de lhe falar, bicha. Contei tudinho. Qual foi a primeira droga? Qual foi a primeira droga que eu tive contato? A cola? Não. É bem isso. É bem isso que acontece. Quando você coloca a droga no meio, tudo que aconteceu na minha vida até aquele momento, ele perde o valor. As pessoas vão simplesmente ouvir a cola. A primeira droga pela qual eu tive contato foi a violência. Tranquilo. Passei a cheirar cola, passei 3 meses cheirando cola compulsivamente. Por quê? Porque as pessoas me falaram que a droga mata. E a maioria das pessoas fazem uso da droga, principalmente quando passa por alguma violência, com o intuito de morrer. Então eu passei a cheirar cola com esse intuito. Só que não estava muito bom. Toda vez que os PM me pegavam, jogava cola no meu cabelo, jogava cola. Isso foram 3 meses de sofrimento dentro da rodoviária. Uma certa noite, paro e penso, vou voltar a estudar. Eu só tinha 3 meses longe da escola. Na noite que eu resolvo retornar para a escola, que não queria mais saber da cola, um daqueles policiais que teve acesso ao meu corpo aquela noite se incomodou porque a minha barriga estava crescendo. Eu achava que era lombriga. Lá na roça a gente ficava buchuda porque andava limpando chiqueiro e ficava com lombriga. E como eu estava andando suja na rodoviária, eu achei que eu devia estar com lombriga. E aquele policial se incomodou com a minha barriga crescendo e me bateu de uma tal maneira que eu vomitei sangue. Estava sendo castigada. Não era para mim voltar para a escola. Era um castigo, eu não merecia voltar para a escola. Eu tinha que ser moradora de rua. Descobri, após isso, que eu estava grávida. Passei a usar todos os tipos de droga com o intuito de morrer. Eu comecei a beber para morrer. Eu fumei muita mela para morrer. Mas a droga não estava me matando. Acontecia várias coisas ao meu redor que estava me levando, que poderia me levar a óbito, mas não a droga. Não especificamente a droga. Eu dormindo em cima de uma banca de revista. Era uma mulher dormindo. Eu não estava usando droga, mas uma pessoa normal, às 8 horas da manhã, indo para o seu trabalho, se incomodou com aquela mulher dormindo em cima de uma banca de revista e resolveu jogar 1 litro de álcool em cima de mim. Eu tenho 45% do meu corpo queimado. Mas eu não estava usando droga. Mas em nome da droga, jogaram fogo em mim. Eu tenho uma munição de 38 no meu joelho. A polícia militar de Brasília adorava pegar a gente e atirar nas pernas da gente e jogar dentro do lago para ver se a gente morria. Em nome da droga. Tudo é feito em nome da droga. Um certo domingo, vamos lá. Esse slide é grande mesmo, gente, mas a gente vai entendendo. Porque a gente vai entender o que é redução de danos é nisso. Um certo domingo, eu dormindo com a minha filha nasceu. Também só pude ter ela. Meu útero é todo estourado. Aquele policial fez o favor de acabar com o meu útero. Eu não posso ser mais mãe. Eu só pude ser mãe dessa menina. E mesmo assim, eu tive uma trajetória muito grande dessa menina nascer. Porque a minha própria ginecologista falou que ia tirar ela de mim. Por eu ser mulher de rua. Menina de rua. Eu ia fazer 14 anos de idade quando eu tive a minha filha. E a ginecologista falou que assim que nascesse ia tirar ela de mim. Eu tive que ter minha filha dentro de um ônibus. Eu fugi de Brasília para ter o direito de ser mãe aos 14 anos de idade. Tô
com a minha filha, um domingo, dormindo numa parada de ônibus lá em Brasília, esperando o resto da comida das pessoas. Porque dia de domingo sempre sobra um pedaço de pizza, um McDonald's. A gente sempre esperava. Eu acordo com... Que pena, perdeu grande parte da palestra. Eu acordo com um homem branco, de um carro lindo, era um Ômega, esse carro grande, que substituiu o Opala, tentando tirar a fralda descartável da minha filha. Minha filha tinha 4 anos de idade. Só que eu não sou mais criança. Eu já não sou mais tão boba. Eu já sei me defender. Já sou mulher moradora de rua. Caio pra cima desse homem para defender a minha filha. Pergunto pra você, Miro. Mulher moradora de rua tem direito a ser mãe? Não. Mulher moradora de rua tem direito à legítima defesa? Não. O Estado me tira minha filha e me joga dentro do sistema prisional. Lá dentro, todo mundo acha que está tudo certo. Comecei a sentir dores crônicas em meu corpo. As pessoas dizendo que era abstinência, porque eu era usuária de droga, fazia uso de várias drogas. E eu acabei colocando na minha cabeça que de repente era abstinência, aquelas dores que eu estava sentindo no meu corpo. Passei um mês, eu puxei 2 anos e 8 meses dentro do sistema prisional. Passei um mês sentindo dores em meu corpo e nada aliviava essas dores. Fui para a emergência do hospital mais de 5 vezes e nada aliviava essas dores. Até que o meu carcereiro passa a ser o meu agressor e o meu fornecedor da medicação que eu precisava. Eu passo a tirar uma vez por mês, uma vez por semana eu pego isolamento para submeter-me ao meu carcereiro, para me obter a medicação que eu necessitava para as dores que eu tinha. Não era abstinência, eram dores crônicas. Eu tenho uma facada no meu crânio, aonde essa lâmina não pode ser tirada, porque senão meu lado direito ele fica paralisado. Eu tenho essa munição no meu joelho, que para retirar ela tem que cortar minha perna. Eu tenho a metade do meu corpo queimado. Eu já fui atropelada de todas as formas. Se eu for contar quantas vezes eu tive o meu corpo violado em nome da droga, e as pessoas vêm dizer que a dor que eu sinto no meu corpo é abstinência. 2 anos e 8 meses dentro do sistema prisional, saio do sistema prisional totalmente deformada, gorda, sem nenhum dente na boca, semi-analfabeta, moradora de rua, usuária de droga, prostituta. Qual é o emprego que a senhora me dá? Queria deixar eu limpar o chão da porta da tua casa. Simplesmente o Estado me joga na rua e aí eu conheço a história da redução de danos. Próximo, por favor. Cada humano consumirá essa ou aquela droga na medida das suas necessidades subjetivas ou sociais. Já foi dito. Não são os humanos que fazem, não são as drogas que fazem os humanos, e sim os humanos que fazem as drogas. Acompanhe o nosso professor Antônio Nery, grande professor lá de Salvador. Próximo. Gente, todos nós vamos precisar de droga para viver. Todos nós necessitamos dessas drogas. Preconceito. Gente, no caso, que é isso que a gente multiplica? Por causa desse preconceito, principalmente por causa da mídia, qualquer pessoa pode fazer o que quiser comigo, em nome da droga. Qualquer pessoa pode chegar e fazer o que quiser em nome dessa política ultrapassada. Em nome da droga. A mídia me coloca, eu, uma mulher, usuária de droga, como um monstro, como uma assassina, como uma bandida, como uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa. E a gente acaba multiplicando isso. E de tantos vocês achar que a gente é um monstro, eu acabo me tornando um monstro que vocês querem que eu me torne. Próximo, por favor. Agora a gente vai entender um pouco sobre as guerras às drogas. O diga não às drogas funciona? Funciona, mano? Isso é um crime. Isso aqui é um crime. Quando você chega com um adolescente, com uma criança, e fala para ela, não use droga, isso é um crime que o Estado está cometendo. Porque você incentiva essa criança.
Você incentiva esse jovem a usar droga. Tudo que é proibido, ele é instigante. Não namore com aquela garota. Não namore com aquele rapaz. Você vai namorar escondido. Não use droga. Você vai despertar um interesse nesse adolescente, nessa criança, que é surreal. Por que não, droga mata, por que todo mundo usa? O porquê desse não? Isso aí é um crime que a sociedade faz. Temos duas posturas. Guerra às drogas e a redução de danos. Guerra às drogas. Alguém já foi no enterro aqui de 1 quilo de cocaína? Aquele quilo de cocaína sendo enterrado, aquele monte de gente ao redor chorando, morrendo por causa daquele... 1 quilo de maconha enterrado? Quem é que está morrendo nessas guerras às drogas? Seres humanos. E essa guerra às drogas, ela existe com esse objetivo. Quando é que a droga se torna proibida no Brasil? Você que chegou atrasado. Quando é que a droga se torna proibida no Brasil? Professor. Eu acredito que foi da Guerra Mundial, se não estou enganado. 1950. Não, vai lá para a Guerra Mundial não, volta aqui pro Brasil. Não, mas é na época da Guerra Mundial, acho que é Getúlio Vargas, eu acho. É o governo Vargas, se não estou enganado, é 1930, 40. Professor. Eu sei. Não? Pois é, vamos lá pro Império. Essa aí eu vou dar de graça, hein? Tá tudo, professor. Na época do Império, a nossa princesa Isabel liberta os negros. Aí nasce a população de rua. Aquela grande quantidade de negros sujando o chão do Império. Eles não queriam contratar aquela mão de obra que era gratuita. Estava vindo a mão de obra europeia, ocidental. E o que a gente ia fazer com aquele monte de negro que estava incomodando o Império? Dom Pedro I, na sua santa inteligência, o que essa população está fazendo para sobreviver? Porque eles não estão trabalhando. Se eles não, né? O negro na época do Império, ele tinha o samba como a sua dança, a capoeira como a sua luta e a maconha como o seu remédio. Mas o negro, ele não fumava maconha na época do Império como vadiagem ou para ficar alombrado, como a sociedade hoje colocou na cabeça das pessoas. Eles tinham seus corpos açoitados, seus membros cortados. Eles tinham dores crônicas que nem eu tenho em meu corpo. E que naquela época não tinha remédio. E o único remédio que eles usavam para controlar as dores que eles sentiam em seus corpos era a maconha. Dom Pedro I, vendo isso como uma grande ferramenta para poder limpar o chão do Império, vamos criminalizar o samba, a capoeira e a maconha, para justificar o extermínio dessa população. De lá para cá a gente conseguiu descriminalizar o samba e a capoeira. De lá para cá, essa guerra às drogas mudou alguma coisa? Só aumentou. Foi nesse dia que a guerra às drogas começou aqui no nosso país, professor. Não, porque a Foi cocaína- exatamente a cocaína que era autorizada, aí ela foi proibida em 30, 40. Mas aí É outra droga. né? Mas a guerra às drogas no Brasil, ela nasce na época do Império, com a libertação dos negros, com o surgimento da população de rua. E de lá para cá não mudou nada. O Guerra às Drogas continua com esse mesmo intuito. É proibido usar droga no Brasil? Responda, irmãozinho, você que chegou por último. Depende da droga. Depende pra quem. Pois eu afirmo para vocês, não é proibido usar droga no Brasil. Só depende do local e de um certo público. Qualquer pessoa pode usar droga, só se você for negro, periférico, aí você já é um outro alvo. Próximo, por gentileza. Aí eu venho falar, né, sobre o contexto da redução de danos aqui no Brasil. Pula. Próximo, por favor. Vou deixar esses slides com vocês, mas aqui vem a história da redução de danos no mundo. A redução de danos, ela nasce na epidemia do HIV/AIDS, e se faz importante, porque graças à política de redução de danos, hoje eu estou aqui. Mas ela não nasceu para mim, ela nasceu para aquele homem branco, rico, que estava morrendo de HIV/AIDS ao fazer o uso de suas drogas. Aí o Estado passa a dar importância às pessoas que fazem uso de droga por causa da epidemia do HIV. Mas era um público específico, que era aquele público branco, elitizado, rico. Só que sem querer eles chegaram até a gente, graças a Deus, graças à redução de danos,
que foi que nasceu para os homens brancos, hoje, mulher, moradora de rua, usuária de droga, está aqui falando de redução de danos, graças a essa política. A redução de danos nasce com esse intuito, mas ela vai muito mais além do que isso. Próximo, por favor. 3 estratégias totalmente absurdas para ter o controle sobre o uso das drogas, que é a redução da oferta. Isso não existe em qualquer lugar, a gente acha. Estou com dificuldade aqui em São Paulo, mas até então é porque ainda preciso me turmar um pouquinho mais. A redução da demanda. Quando é Natal e Carnaval, a gente dá uma encolhida para aumentar o preço, mas nunca vai faltar droga. E a redução de danos, que ensina as pessoas que a droga não mata e que ninguém merece usar droga com o intuito de morrer. Próximo, por gentileza. O que é a redução de danos, gente? Ajudar o outro ao encontro daquilo, da sua necessidade, não aquilo que a gente acha que ele precisa. Todo mundo já tem um discurso feito da salvação. Todo mundo já chega para aquela pessoa que está morando na rua, que está fazendo uso de droga, ou que está efetuando um trabalho sexual, já tem aquele discurso, né? Aquele discurso nunca ninguém parou para ouvir o que realmente a gente necessita. Próximo, por gente. Espera, volta aí. Porque eu só queria dizer que isso faz muito sentido, porque a relação do movimento das trabalhadoras sexuais é tão forte com a redução de dano, né? Sim. Porque, digamos, a premissa mesma, né? Sim. Não venha me salvar dizendo que eu preciso, né? Exatamente. Chega mais perto da minha necessidade. Vem né? até a minha necessidade. Um grande exemplo, próximo, Lero Lero, um grande companheiro meu, morador de rua. Ele está há 50 anos em situação de rua. Ele usa um saco preto na cabeça que é para garantir os piolhos, que ele gosta de... que eles ficam fazendo cafuné nele. Ele passa o dia inteiro com a roupa preta ou com um saco de lixo ao redor para adquirir o calor durante o dia, para de noite ele não sentir frio. E uma chinela havaiana toda cortada do lado. Um certo dia, uma mulher chega nele e oferece: vou lhe trazer uma sandália havaiana, Lero Lero. Uma pessoa conseguir falar com um morador de rua já é uma vitória. Porque morador de rua é bicho, é monstro. Então é muito difícil, mas conseguiu. Aí ela, no outro dia, ela traz a sandália havaiana. Aí no outro, porque ninguém faz caridade de graça, professor. Aí no outro dia ela traz uma amiga, porque ela tem que mostrar para a amiga dela que ela consegue chegar naquele morador de rua. Aí ela vai com a amiga dela: mas Lero Lero, eu não te dei essa sandália novinha ontem, por que você cortou a sandália inteira? Você não me perguntou, em momento algum, se eu precisava de uma sandália havaiana. A sandália que você me deu, as pessoas vão me roubar na hora que eu estiver dormindo. Ela cortada e amarrada com saco de lixo, ninguém vai me roubar. Não pensem que vocês têm a nossa salvação na boca de vocês, na mão de vocês. Parem, nos escutem, saibam das nossas necessidades. Antes de qualquer pessoa que perguntar a causa do meu vício, o porquê do meu vício, pergunta a causa daquela dor. Próximo, por gentileza. Movimento Brasileiro de Redução de Danos. Esse é o movimento no qual me represento. Estamos aí nesse coletivo, temos aqui o companheiro Miro, o nosso representante mobilizador de São Paulo. Próximo, por gentileza. Redução de danos lá, eu venho falar um pouco mais de Brasília, ela vem vincular, a gente está com ela desde 2013. Em 2005 a gente faz a Rede Brasiliense de Redução de Danos. Ela só é feita por usuários de droga, moradores de rua. Foi assim uma coisa assim maravilhosa que a gente teve. Todos vieram a óbito. Todos tinham uma patologia e todos chegaram em óbito. Dessa fundação, somente eu estou viva. E hoje, a Tulipas do Cerrado. Próximo, por gentileza. O que é a redução de danos? Leia. Entender a compulsão que leva alguém ao vício de drogas, incluindo álcool, sem julgamentos. Vendo o usuário como um cidadão que possui direito à liberdade de escolha e buscar alternativas que reduzam os danos dessas drogas. Esse é basicamente o papel da redução de danos. Redução de danos é uma ética de cuidado. Próximo. Olha só que coisa interessante. A gente vem contra essa visão. Eu, para me ser acolhida em qualquer lugar, para me ser escutada ou vista, eu tenho que me pôr. É muito humilhante, gente. Tem muitas pessoas que elas acabam não procurando atendimento e não procurando ajuda por causa dessas humilhações. Desse papel que o Estado nos obriga. Eu, para me ser acolhida, eu tenho que me pôr como uma mulher pecadora, para a igreja me acolher, ou eu tenho que ser uma mulher doente, para a saúde me acolher, ou uma bandida, para o Estado me acolher. Eu garanto para todo mundo aqui,
Eu sou pecadora por vários assuntos, mas eu não sou uma mulher pecadora por ser usuária de droga. Eu não sou uma mulher doente por fazer uso de droga, e muito menos uma bandida. Mas o Estado me obriga a me colocar nesse estágio se eu quiser um acolhimento ou um atendimento. E isso é muito humilhante e deprimente pra gente. A gente reconhece a abstinência. O pessoal acha que a redução de danos ela é contra a abstinência. Não, a gente reconhece a abstinência. Só que a gente cria meios dessa pessoa chegar a essa abstinência. A gente não impõe essa abstinência. E no próximo slide eu vou explicar o tanto que a redução de danos, ela valoriza a abstinência e ela cria meios para essa abstinência. Próximo. Eu adoro isso. Gente, isso aqui tá bem antiga, do Ministério da Saúde, mas é uma coisa que eu gosto. E isso realmente, eu me vejo nisso. Acreditamos que o trabalho com as pessoas que usam álcool e outras drogas deve incluir, além da premissa do direito à saúde, também o direito à cidadania. Para que isso se torne realidade, ainda precisamos dar maior visibilidade à política de atenção integrada ao usuário de álcool e outras drogas e a estratégia de redução de danos do Ministério da Saúde, considerando o norte ético, que a política salva vidas, promove saúde, proporciona acesso ao SUS, enfatizando o papel do redutor de danos como aquele que abre a porta do sistema de saúde. Parou aí? E aí levar a voz do Estado já é outro patamar, né? Vamos ficar só ali na saúde. Eu não podia apagar. Não, ficar na saúde. Mas isso é importante, porque o redutor de danos, esse é o trabalho meu. Eu converso desde o vigilante ao gerente da unidade. Ele tem que estar preparado para receber meu público. Vocês viram a importância do vigilante? Vocês não, que já chegou atrasado. Você viu a importância do vigilante na vida de uma pessoa em situação de rua? O quanto ele se faz importante. Se eu for procurar um atendimento na unidade de saúde, quem é a primeira pessoa que vai ter contato comigo? Vigilante. Não era para ser, mas é. É ele que vai decidir a minha vida. É ele que vai decidir se eu vou ser atendido ou não. Então cabe a mim, enquanto redutora de danos, mostrar para ele que ele tem que atender aquela mulher suja, fedida, usuária de droga na hora que ela chegar. Cabe a mim, redutora de danos, fazer isso. Próximo, por favor. Materiais informativos. Gente, quem melhor do que uma pessoa que morreu de cirrose, de hepatite, para falar sobre o álcool? Cada folder desse foi feito por um usuário. Eu fiz o do meio, Total Flex. Usei todas. Próximo, por favor. Pronto. Vamos entender o que é a redução de danos agora. Tem algum... Não, aqui não tem ninguém do CAPS, ninguém da saúde. Adoro falar disso com o pessoal do CAPS. A gente tem um passo a passo para entender a vida. A gente não chega com o discurso feito. Aqui a gente tem um passo a passo onde a gente aprende a olhar e a entender essa pessoa. Qual é o primeiro passo? Conhecer o risco e danos potenciais. Principalmente no momento atual vivido pelaquela pessoa que faz uso de droga. Identificar. Pronto. O número 4 para mim ele é o mais importante. Construir junto com cada pessoa que faz uso de droga o reconhecimento da sua própria história, identidade e criar objetivos que sejam realistas, concretos e possíveis. Foram tirados o direito da gente viver. A vontade da gente viver foi tirada, né? Então vamos ver aqui uma pessoa, usuária eu vou pegar o uso do álcool, que está aí gritando, mas isso eu faço com qualquer droga. Um usuário de álcool crônico, ele vai chegar para você vai chegar para ele e fala, pare de beber. Ele naquele momento, ele vai parar de beber, para te agradar. Naquele momento ele para, ele pode conseguir ficar uma semana sem uso, um mês sem uso. Mas quando ele recair, vai ser tão deprimente, tão humilhante para ele, que é capaz dele não se sentir merecedor daquele tratamento. Esse mesmo usuário que você pediu para ele entrar em abstinência, eu vou atender ele. Ele vai chegar para mim, esse mesmo usuário, eu vou chegar para ele e vou falar, você consegue tomar 6 litros de água por dia? Ele vai me olhar e falar, você tá doida? Água faz mal, água dá cirrose, água daquela barriga d'água, água com pinga é veneno, toda vez que eu bebo eu vomito, eu passo mal. Eu insisto, não, se você beber água você não vai passar mal.
Você me garante que durante uma semana você vai me colocar 3 litros de 2 litros de água do lado e vai tomar? Ele pô. Na outra semana eu não falei em momento nenhum para ele parar de beber. Nem trisquei no álcool dele. Na outra semana eu encontro com ele. Nossa, não sinto mais dor de cabeça. Como é bom tomar água. Você tinha razão. Como é bom tomar água. Que legal. Agora vamos continuar tomando água. Mas você me garante que você consegue escovar seu dente uma vez por dia? Eu estou criando objetivos simples. Mas cada vez que ele consegue cumprir o que eu peço para ele se sente mais fortalecido. Eu estou dizendo para ele que ele tem direito à vida. Que ele é capaz daquele caminho. Pronto, ele já está escovando os dentes, já está tomando água. Passo na outra semana e encontro com ele. Eu já não tenho necessidade de beber quando eu acordo. Eu já sinto o gosto da comida. Juma, eu já consigo ficar 3 dias sem beber. Eu estou criando caminhos, estou fortalecendo ele para ele se preparar para uma abstinência, caso ele queira. Você está entendendo? Eu estou resgatando o que foi tirado dele, foi o direito à vida, o amor próprio. Toda vez que ele conseguia cumprir um objetivo que eu dava para ele se sentia mais forte, mais valorizado, mais vivo. Do que simplesmente eu chegar para ele e falar: pare de beber que essa droga está te matando. Você vai continuar colocando ele naquele estágio que realmente nos mata. Se a gente começa a criar um passo, isso é redução de danos. A gente não é contra a abstinência. Eu vou ensinar a melhor maneira dessa pessoa chegar na abstinência, eu não querer voltar atrás. Isso é redução de danos. Próximo, por favor. Mulheres na rua. Como não falar de mim? Como não falar das minhas companheiras nas ruas? Né? A Juliana, essa negra novinha que está do meu lado, ela mora nas ruas desde seus 8 anos de idade. Eu vou falar agora porque ela está com seus 19 anos de idade. Ela apareceu no jornal, né? Primeira página do Correio Brasiliense. Mulher usuária de crack aborta e joga o seu filho no lixo. O que aconteceu com essa menina? Ela foi estrupada. Após ela engravidou desse estupro, o seu agressor deu uma surra de martelo nela. Deu uma surra de martelo a ponto do corpo dela expulsar o feto. Você está entendendo? Essa mulher ela foi estrupada. Ela foi espancada a ponto dela perder o próprio filho dela. E a mídia ia colocar ela na cadeia como uma usuária de droga assassina. Se não existisse a redução de danos para falar, não, ela não matou o filho dela, ela foi espancada, o filho dela foi assassinado, ela estaria dentro do sistema prisional hoje. Porque a mídia, o jornal, a imprensa, colocou ela como uma usuária de crack assassina de crianças. Deusuíte, 75 anos, moradora de rua, tem há 1 ano descobriu que é HIV positivo. O que é uma mulher idosa, alcoolista, que é violentada todas as noites e após 2 anos descobrir que é HIV positivo nas ruas. São as mulheres que estão nas ruas. São essas mulheres que são espancadas, estrupadas em nome dessa política, em nome da droga. Todo mundo acha que elas merecem estar ali apanhando e sendo espancadas, sendo estrupadas, sendo cortadas, mutiladas. Próximo. Mulheres, muitas das vezes, sofrem abusos sexuais constantes desde criança. Apanham com frequência, muitas das vezes, seus próprios parceiros que a protegem. As mulheres mantêm a submissão sexual em troca de proteção. Isso é muito caro. Nós temos que escolher os nossos agressores. A gente tem que escolher a pior pessoa da rua para ser o nosso companheiro. Eu tinha um companheiro que todo final da noite ele pegava um espetinho de churrasco e ele atravessava a minha mão para ver se eu sentia a dor que Jesus Cristo sentia. Mas por que eu ficava do lado dele? Era melhor apanhar dele do que apanhar de todos. Se de 250 homens moradores de rua, 50 são mulheres. Essas mulheres apanham desses 200 homens e de toda a sociedade. Porque toda a sociedade me acha merecedora de estar apanhando. É bem isso. E ainda é pior, que a gente apanha das próprias mulheres moradoras de rua. Você é espancado pelos maridos e pelas companheiras deles. É muito doido isso. Próximo, por favor. Quem nós somos?
as tulipas do Cerrado, pá. Próximo. Bem, as tulipas do Cerrado, a gente já vem atuando há mais de 20 anos dentro da política de redução de danos lá em Brasília. A gente já vem com alguns espaços de acolhimento e de empoderamento para essas mulheres. A gente tem um espaço de convivência com as mulheres em situação de rua, onde eu tenho uma tenda móvel que eu acompanho essas mulheres. A gente tem cine debates com as pessoas em situação de rua. Eu tenho psicólogos que vão nas ruas acompanhar essas mulheres. Porque você tirar uma mulher da rua e colocar ela dentro de um consultório, eu me torno um instrumento de pesquisa para você. Eu jamais vou me sentir acolhida por você. Mas ao mesmo tempo que eu pego aquele psicólogo e boto ele sentado no chão para acolher aquela mulher onde ela mora, aí sim é um acolhimento. E a gente faz esse acolhimento 2 vezes por semana. A gente já tem uma horta comunitária onde essas mulheres melhoram a alimentação delas. A gente tem acesso às delegacias de acolhimento aos profissionais do sexo, porque nem todas as delegacias nos acolhem, porque é isso, né? Eu estou trabalhando, mas eu posso ser violentada, espancada dentro do carro, vou para dentro de uma delegacia, passar a noite toda algemada, enquanto o meu agressor vai dormir com a sua esposa. Lá em Brasília a gente está mudando esse contexto. Mulher trabalhadora sexual, ela tem que ser respeitada também, né? E a gente tem direito, sim, de correr atrás dessas coisas. Próximo, por favor, minha linda. Minhas mulheres lindas. Coquinha, ela tem o rosto dela queimado porque ela estava dormindo do lado de um restaurante e o dono do restaurante jogou cal no rosto dela. Cal. O rosto dela é todo queimado por cal. E ela estava dormindo. É que a gente suja o chão onde as pessoas andam. Próximo, por favor. Não nos escutam, não nos enxergam, não nos veem. A gente tem uma necessidade gritante de falar tudo que a gente sente, tudo que a gente passa. Mas todas as pessoas que chegam perto da gente já vêm com um discurso feito, e pra gente, a gente acaba tendo um discurso feito para aquelas pessoas. Nunca ninguém parou para ouvir o que realmente cada uma daquelas mulheres passaram na vida, para estar naquele momento. Andréia, em um momento, toda vez que ela fuma crack, ela deixa uma poesia nas paredes da Cracolândia Central lá em Brasília. Se seus esforços não forem reconhecidos, não fiquem tristes, pois o sol ao nascer dá um espetáculo, porém boa parte da plateia ainda está dormindo. A gente vê que temos mulheres religiosas, temos poetas, temos escritoras, todas largadas nas ruas. Próximo, por gentileza. Trabalhos e atividades de campo. É só aquela de cabelo preto lá. Poderosa. Trabalhando ali. Ali eu já tô. Amarelo ali? É de amarelo, cabelo cacheado preto. Eu sou filha de mulher negra mesmo. Só porque eu fiquei velha e resolvi ficar loura. Apanhei muito na cara. Apanhei demais. Agora eu tenho que ter esse privilégio. Pintei mesmo, água oxigenada. Ninguém me bate mais, dá licença. Próximo, por gentileza. Esse é o trabalho. Volta lá. Ali é o trabalho com as profissionais de sexo, onde a gente vem atuando dentro dos locais onde elas trabalham. O Distrito Federal, geograficamente, é uma área muito grande. Eu não tenho carro. Todos os nossos trabalhos são feitos realmente com a gente andando, no pezão mesmo, e todas elas são acolhidas pela gente. Próximo. Locais onde a gente entra, onde a gente trabalha, onde ninguém entra. Por isso a importância do redutor de danos. Próximo, por gentileza. O que a redução de danos acredita? Em novas possibilidades. Se a redução de danos não acreditasse, o que seria de mim hoje? Eu só sei ser redutora de danos. Próximo, por favor. Resgatando cidadania. Esse usuário de droga, morador de rua, nunca usou droga na vida. Não droga ilegal, né? Que hoje deve tomar alto remédio para pressão e para dormir, coitado. Mas isso é um homem que trabalhou a vida inteira para sustentar seus filhos, analfabeto, trabalhou na roça, não tinha mais nenhuma utilidade para a sua família, foi jogado nas ruas. Ele adoeceu de uma tal maneira que ele não conseguia nem tomar banho. Ele, para comer, literalmente, ele só comia do lixo, porque a sua fisionomia não permitia que ninguém aproximasse dele. É um usuário de droga, é um louco. É isso que a sociedade fala, não chega perto dele, ele é um doido. Foram 2 semanas a gente dando banho nele, porque a pele negra que ele carregava não podia ser tirada de uma vez. Preferi levar ele a óbito. Todos nós somos negros nas ruas. Após um bom banho
O seu Francisco, ele é um homem branco. Próximo, por gentileza. Escutas terapêuticas, ações de redução de danos. É isso que eu faço. Eu vou para dentro dos CAPs, para dentro das faculdades, abrir um pouquinho a cabeça da galera e ver que a redução de danos ela se faz importante em todas as instâncias. Próximo, por gentileza. Cuidado diante das tragédias. Não vou perguntar se alguém foi preso aqui, porque não tem ninguém cara de quem foi preso, né? Tá dentro de uma faculdade riquíssima, né? Tá. Esse é um companheiro da gente lá, ele fica dentro de uma boca de bueiro lá na Ceilândia. Ele estava 6 meses sem conseguir levantar do lugar onde ele estava, defecando e urinando no mesmo local e tendo o seu pé sendo comido. Você já imaginou você ser comido vivo? Quando eu falei de sistema prisional, sabe, tem uns borózinhos que eles dão na comida pra gente, né? E era esse os boró que estava comendo ele. Ele estava sendo comido vivo. Aí eu pergunto pro professor que está muito empolgado ali, eu sou bem chata, viu? Depois o professor tá tudo reprovado, atrasado, ele. Pergunta tudo que eu te respondo. Pergunta, eu tô pronto para responder. Pode perguntar. Eu aluno Professor, pergunto pro senhor, quem é que ia lá dentro cuidar dele? Quem é que ia entrar dentro da boca de bueiro para cuidar dele? O consultório de rua. Não. Bombeiro? SAMU? Sabe quem é que é lá dentro? Ninguém. IML, meu anjo. Quando ele começasse a feder, encomendasse a sua casa, tem um bicho podre morto lá dentro. Aí sim, o IML ia lá dentro. Redutor de danos. É a única pessoa que consegue entrar ali dentro e acolher ele. Tem um livre acesso ao hospital da Ceilândia. Consegui entrar com ele na Ceilândia, ele teve o pé dele amputado. Hoje ele não mora dentro de uma boca de bueiro e usa maconha para aliviar a dor do seu pé. Não fuma mais crack. Próximo, por favor. Rodas de cultura. Foi tudo negado pra gente. As pessoas falam que as pessoas que fazem uso de crack são pessoas que não têm controle sobre a sua vida. São zumbis. São pessoas que aquela pedra tem um domínio sobre a vida dela. Eu tenho o Cine e a Rodas de Cultura com a população lá da Cracolândia Central de Brasília, onde eles ficam 3 a 4 horas com a pedra na mão, sem sentir vontade de fumar crack. Mas essa droga não é tão poderosa? Não é ela que tem um domínio sobre as pessoas? Como é que essas pessoas conseguem ficar assistindo um filme, ouvindo uma música, sem fumar crack? Não é ela que manda na vida da gente? É porque isso foi negado. A gente não pode ter um cinema. A gente não pode entrar dentro de um shopping. A gente não pode fazer uma roda e tocar um violão sem ser espancado, sem apanhar. Né? Tudo isso vem ao nosso redor. E colocam o poder só na droga. Próximo, por favor. Locais de abordagens. Tia Flor. Volta lá. As leis que me respaldam. Eu não estou aqui jogando conversa fora, né? Eu tenho algumas leis que me respaldam, bem antigas, mas ainda tenho. Próximo, por favor. Vamos falar, isso aqui foi uma das ações que a gente fez, onde a gente teve uma pesquisa onde a gente catalogou mais de 4.000 pessoas usuárias de drogas em situação de rua e todas elas fizeram a testagem para o HIV, para hepatite e para sífilis. Mas eu quero frisar essa minha companheira gestante aqui do lado. Ela, aí, nessa foto, ela está com seus 19 anos e entrando na sua 8ª gestação. Vamos lá entender a importância, né, do vigilante. Ouve bem, gente. Como é que receber isso aqui? Eu gosto de falar que eu tenho um ali na porta, que eu toda hora meio com uma pedrada nele. Como essa pessoa, ela é importante na vida da gente. Ela estava entrando na sua 8ª gestação. Ela deixou os 7 filhos dela no hospital. Né? Simplesmente porque ela nunca conseguiu fazer um pré-natal e nessa época ela achava que ela tinha um HIV, que ela tinha todas as patologias existentes no mundo, né? E nesse dia que ela foi fazer a testagem, eu chamei ela para fazer a testagem, ela falou: Júlia, eu não vou entrar. Eu, por quê, nega? O vigilante ele não vai deixar eu entrar, por causa que eu estou com uma garrafinha de tiner. Ela não larga a garrafinha de tiner para nada, em momento algum. E ela falou: toda vez que eu tentei entrar aí dentro, o vigilante não deixou eu entrar. Eu falei: mas comigo tu entra. Com meu tiner? Eu falei: entra, mano, qual é o problema? Ela entrou. Em momento algum, professor, ela abriu a garrafinha de tiner para dar uma badagada. Em momento algum ela sentiu vontade de cheirar tiner lá dentro. Mas o vigilante, ele supôs
que ela fosse entrar ali, usar tine, fazer bagunça, usar droga, fazer um tumulto danado, e foi negado. Ela perdeu 7, ela abandonou 7 crianças dentro de um hospital, porque um vigilante negou o direito a essa mulher a ter um pré-natal. Os resultados dela deu negativo, ela não tinha HIV, ela não tinha hepatite, ela teve a sífilis, mas foi tratada. E essa criança ela cria. Mas você acha que a saúde mental dessa mulher tá legal? Dela pegar esse filho no colo e ver os outros que ela abandonou? Porque foi negado o direito ao tratamento dela. Mulher moradora de rua, ela não tem direito à saúde. A gente não tem direito à saúde. Consultório na rua não tem ginecologista para cuidar de buceta. Não tem, professor. Consultório na rua é negado isso também. Dificilmente você vai ver um médico no consultório na rua cuidando de uma mulher moradora de rua, na sua parte ginecológica. Não vai. O único acesso ao hospital que nós, mulheres moradoras de rua, tem é a emergência de um hospital. Quando a gente chega desmaiada. E chegando lá, qual é o nosso problema? A droga. E se é droga, uma glicosezinha manda embora. Não é isso? É a única entrada de saúde que a gente tem, é a emergência de um hospital. E ninguém na emergência de hospital está preparado para lidar com a mulher usuária de droga moradora de rua. Porque só vai me ver enquanto droga. Próximo, por favor. Ai, minha galerinha. Minhas putas. Próximo, por gentileza. Estamos terminando, pensei até que ia durar mais, ó. É porque ninguém está falando nada. Eu acho isso uma maravilha, uma palestra não calada. Falar de redução de danos, todo mundo fala que redução de danos é droga, é droga, é droga. Vamos falar de redução de danos com uma criança de 8 anos de idade. Né? Vamos ler esse texto que eu acho que é muito interessante até para a gente entender essa dinâmica mesmo. Isso é uma criança que estava no balanço. Vocês brincaram de balanço? Vocês estão na idade da internet, eu não sei se vocês sabem o que é isso não, vocês sabem? Nós é babado, professor. Tá, vamos lá. Ela se deitou no balanço, apoiada sobre o estômago, com os pés no chão. Andava em pequenos círculos, torcendo a corrente do balanço quanto podia. É que quando a gente rodava para ficar bem tontão, porque desde criança a gente gosta de ficar doidão, gente. É uma lombra da desgrama. Levantava então seus pés do chão, fazendo com que as correntes do balanço se desdobrassem numa grande velocidade. O que fazia com que ela girasse sobre a si mesma. No momento em que as correntes do balanço se desdobravam, a cabeça dela passava alguns centímetros dos pés do ferro do balanço. Eu podia ter dito a ela para parar de brincar, mas obviamente ela estava se divertindo muito com a brincadeira e gostando da sensação de ficar tonta, talvez próxima a se caso. Assim eu preferi dizer, para dobrar bem a cabeça de um modo que quando ela rodasse, mantivesse uma margem segura dos pés do balanço. Havia uma clara decisão a ser tomada: proibição ou redução de danos. Ou seja, proibir o que não teria grande sucesso em se tratar de uma atividade prazerosa, ou reconhecer o valor da atividade e para ela e tentar reduzir os riscos daí decorrentes com isso, prevenir um dano. Redução de danos. Próximo, por favor. Esse slide é o mais importante, viu? A parte de baixo, então. Se vocês quiserem, pode usar os flash agora. Cadê o agora, professor? Celular? Oxi! Agora que eu quero ver a hora do flash, o senhor vai me guardar o celular. Não, vai pro senhor guardar o número da conta direitinho, viu? Gente, rede de redução de danos e profissionais do sexo do Distrito Federal em Tulipas do Cerrado, na qual eu sou coordenadora geral. Coordenadora vitalícia, você é dona dessa instituição enquanto eu tiver vida. É isso mesmo. Foi muita luta para mim conseguir estar onde eu estou hoje. Essa instituição, para ela ser o que ela é hoje, eu tive que levar muita porrada na cara, mana. A minha instituição ela existe há mais de 15 anos, registrada há 3 anos. Né? Então é muita coisa. Né? As Tulipas do Cerrado, ela vem fazendo uma diferença não só com as mulheres em situação de rua, não só com os profissionais de sexo, mas com todos os profissionais, de todas as áreas. As Tulipas do Cerrado, ela vem fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Hoje, uma mulher em situação de rua, ao ser violentada, ela acusa o seu agressor. Antes era negado isso pra gente, porque se a gente acusasse, a gente era morta no outro dia. Hoje as mulheres usuárias de droga, elas começam a tomar a voz e a ocupar espaço.
As Tulipas do Cerrado tá aí para isso. É para mudar conceitos. É para dizer sim. Todo mundo diz que não tem preconceito. Todo mundo diz que é tudo liberal. Mas será que é mesmo? Será até que ponto eu posso acender um baseado nessa sala sem alguém virar a cara para mim? Aqui? É, professor. Aqui o Thiago. Aí, ó, tô falando. Olha só, gente. Eu me chamo Juma Santos, sou usuária de droga, profissional do sexo, moradora de rua, ex-presidiária, com muito orgulho. Muito obrigada por esse momento. Eu vou acender lá fora, professor. Desculpa, eu tenho várias perguntas. 2 perguntas. De coisas que eu queria que você falasse. Gente, tem todas as referências que eu gostei de deixar bem na conta aí. Próximo, vem? Faz um zoom na conta. Eu gostei, mas tá todas as referências dele. 55 referências, caso vocês tenham alguma dúvida. Não, volta pra cá. Mas eu vou voltar pra lá mesmo, professor, tá doido? Juma, Vai falando. como é essa relação que vocês fazem com o sistema de justiça, com o Ministério Público? Você me contava de Sim, a gente está como trabalhando. um pouco isso, como funciona. O Ministério Público do Distrito Federal, ele voltado pela questão da violência mesmo contra as mulheres, a gente tem um setor lá dentro do Ministério Público que vê muito isso, me chamou para estar trabalhando com as mulheres que sofrem violência. Só que ao chegar dentro do Ministério Público, eles me chamaram para cuidar das pessoas que eram pegas fazendo uso de droga, o artigo 28. Pra gente, porque o artigo 28, ele deixou de ser penalizado, né? Ele passa a cumprir uma medida socioeducativa, onde ele presta serviço ou passa por alguma palestra. Só que as pessoas não estavam tendo adesão a essa medida e o Ministério Público estava com medo de se perder esse direito do artigo 28, dele ser da pessoa que faz uso de droga, de ter o seu tratamento. Aí me chamam para estar cuidando dessa galera. Além de cuidar das mulheres dentro de um contexto de casa, na questão da violência. Gente, usuário de droga, prostituta cuidando de mulher casada. Eu vim aqui foi para quebrar conceitos. Gente, a logo da minha instituição, ela carrega a flor da maconha. Os promotores de Brasília, elas usam a minha flor da maconha. Eles estão começando a entender que a palavra droga, ela começa a afetar a sociedade de uma maneira que está dando prejuízo para eles também. E quando eles colocam uma usuária de droga, moradora de rua, ex-presidiária, prostituta, para cuidar de uma mulher que está apanhando dentro de casa do teu marido, que está ali toda velha, é porque para isso eu dou conta. E o Ministério Público não me encaminham só as mulheres, me encaminham seus agressores. Fala, professor. Isso aí é para dizer que está bem ou é só para falar? Não, é para perguntar mesmo. Tem uma linha, queria te perguntar como que é a relação oficial com a polícia, enquanto instituição, e como é a relação cotidiana com a polícia, que eu acho que é uma questão que é um pouquinho diferente do Ministério Público. Sim, agora a gente sai do Ministério Público e vai para a segurança pública. A gente, quando fala de polícia, a gente tem que falar de algumas polícias, né? Enquanto polícia militar, que é aquele pessoal despreparado, né? Que é o pessoal que realmente sai da academia e que usa nós como estágio deles, né? Porque eles saem de lá e começam a espancar a gente, deve ser estágio, né? Alguma coisa assim, né? A gente respeita o trabalho de cada um, a gente não invade. Se a polícia está abordando dentro da Cracolândia, a minha equipe vai esperar a abordagem da polícia para depois eu entrar. E se eu estiver dentro de uma Cracolândia, a polícia não entra. Quando eu estou fazendo o cinema, que é em frente ao posto, o posto da policial é aqui, e o meu cinema é ali, ao redor está toda a galera da Cracolândia assistindo o filme, lá eles estão fumando maconha, a polícia não encosta. Lá, ao menos na área onde eu estou trabalhando, a polícia militar.
a gente tem esse respeito na atuação. Até por eles saberem que a Tulipas do Cerrado anda com o Ministério Público, até por eles achar que nós somos assistencialistas. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, gente, que eu acho que eu fui tocando a palestra, eu esqueci de frisar isso. Redução de danos, ela é contra todo o tipo de assistencialismo mal feito. Se hoje a gente tem uma grande concentração de pessoas em situação de rua que não sentem vontade de se empoderar e de sair das ruas, é pelo excesso de assistencialismo. Porque as pessoas acham que você me trazendo um copo de sopa, você está salvando a minha vida. Nem eu estou te enxergando e nem você está me enxergando. Nem eu estou te dando valor por aquele prato de sopa que você está me dando. Né? Então o excesso de assistencialismo, a redução de danos, se ela te der uma maçã para você comer, eu vou te falar a importância dessa maçã na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou muito e focou naquela texto em saúde. E eu fiquei pensando, você acha que os profissionais de saúde, pelo menos o que você vai discursar e tal, estão preparados hoje? Para a redução de danos? Para uma assistência em saúde? Não. Por quê? Eu acho que eles não estão preparados. É complicado a tua pergunta. Eles não estão preparados porque eles não querem se preparar para esse público. Para você ver, as pessoas usuárias de droga, principalmente as pessoas usuárias de droga em situação de rua, o CAPS dele não foi preparado para esse público. Mas a gente foi jogado para dentro desse público, para dentro do CAPS. E eu não também. Vai, continue. Não, porque você ficou falando, eu acho que a gente não está sendo preparado para cuidar das pessoas, a gente está sendo preparado para ficar com a maquininha. Exatamente. O diferencial de quando eu faço curso de redução de danos lá em Brasília, onde eu formo os estudantes da academia exatamente para isso, para que saibam fazer abordagem, para que saibam trabalhar, para que saibam ver realmente a necessidade do outro, para não ficar só naquela coisa engessada de quando vocês saem da academia. Mas é isso. Aqui a gente está falando uma coisa, depois de formada é outra. Né? Cada um sabe a caminhada que leva, cada um sabe onde é que isso aqui afeta, onde é que isso aqui realmente incomodou alguém aqui dentro. Né? Se isso aqui se fez importante para alguém aqui dentro. E se isso vai se fazer importante com a pesquisa, com um artigo científico, com a política melhor de saúde pública, onde a gente consegue dar uma assistência maior para esse público. Isso vai caber muito de cada um. Uma pergunta. Algum enfermeiro, por algum acaso, você sentiu algum tipo de parceria ou preparo, ou enfim, para lidar com assistência de saúde? Você trouxe um psicólogo na sua fala e eu queria saber, porque assim, em outras palavras, você fala de necessidade básica e você trata ela como uma via de autonomia, de educação, enfim, de abordagem. E eu vejo que a gente estuda muito isso, pelo menos deveria. Mas só que a gente não falta muito pra gente. O consultório na rua, ele acaba sendo uma ferramenta que foi preparada para esse público, que ela tem que ser melhorada. Cadê o professor? Tem que ser melhorada, a questão do consultório na rua, até porque é isso. O pessoal acha que a população de rua é só homem, né? Mas lá em Brasília a gente tem uma grande parceria com com os consultórios na rua lá, nessa questão da saúde. Mas não, mano, enfermeiro, eu tenho uma unidade básica de saúde para atender esse público, não tenho. Eu tenho uma dificuldade com as mulheres que são estrupadas, moradoras de rua, que hoje tem altas ferramentas preventivas contra o HIV, mas que essas mulheres não podem ter acesso. Né? Então, existem 1000 ferramentas de cuidado, mas que para que esse público não é merecedor. Eu, semana passada, lá no espaço dessas mulheres, a gente foi falar sobre câncer de mama. Estou com uma bolona enorme aqui dentro. Né? Aí eu resolvi, né, entrar num debate sobre o câncer de mama e ser negado para as mulheres moradoras de rua. Na minha palestra, eu tive seios que estavam saindo pus, sangue, tinha um que já estava com uma lesão, com o peito totalmente corroído. Mulheres moradoras de rua, com câncer de mama. Se fala de câncer de mama, mas cadê elas dentro da unidade básica fazendo a mamografia? Cadê elas sendo cuidadas? Cadê elas cuidando disso? Não, mano, esse público não é merecedor dessas informações. Vamos! Não,
queria só fazer um complemento da pergunta dele, se você me permite. Claro. Oi, bom, meu nome é Miro, professor dessa área. Eu queria só fazer um gancho da forma porque se for dos enfermeiros. Existe uma visão muito limitada, biomédica, do cuidado de autodrogas, né? E na enfermagem, não só na medicina de uma forma geral, mas na enfermagem a gente vê muito uma ideia do protocolo a ser seguido, né? Dos protocolos. E dentro da perspectiva do protocolo, é inaceitável a ideia da saúde, é muito oposição ao que seria uso. Então, o uso automaticamente se diz que não é de saúde. Né? E você não concebe que faz parte também dos processos de saúde também ressignificar os usos. Né? O professor Nery, que ela citou ainda há pouco, tem um fato que eu acho fantástico, que o professor Nery fala que o uso de drogas é potência de vida. Eu acho isso muito forte, assim, é muito mesmo. Assim. A gente vive enquanto uso de drogas. Né? Então, a gente não percebe muito na área da saúde, e eu estou falando especificamente da enfermagem, porque eu dou formação para trabalhadores também na perspectiva de anos, e a gente tem um grande problema com o enfermeiro, devido principalmente à ideia que é implantada dentro da sua formação, de uma ideia de que o uso ele não pode estar em momento nenhum vinculado ou ali junto, ou em algum processo de cuidado. É oposição ao cuidado. Né? Você não entende que, às vezes, a abstinência, como a Gilmar falou também, ela pode significar uma violência e um dano tanto mais ou pior do que o uso. E aí a gente tem que repensar a ressignificação do conceito de cuidado dentro dessa formação desse profissional. E eu vejo que o profissional de enfermagem, ele está muito ainda, principalmente quando você vai para certas universidades, tudo bem, vamos reconhecer que a Faculdade de Saúde Pública, de enfermagem, mas quando vai muito para particulares, né, que hoje vem um grande fornecedor de mão de obra, tem muito essa questão do protocolo a seguir. E um protocolo engessado que não permite escutar o outro, não permite uma clínica ampliada da escuta qualificada do sujeito. Apenas o cuidado é o que está pautado dentro dos protocolos de cuidado do CEFES ou de outra coisa. Então eu acho que a gente precisa, na verdade, repensar a formação desse cara, principalmente uma visão da clínica estendida, da clínica ampliada e de uma escuta qualificada desse sujeito, para a gente pensar o que seria esse tipo de cuidado. Desculpa, Ju. Você viu que quer ter um redutor da academia? Ai, gente! Fala, meu gato. Última dúvida. Eu achei muito bacana que você falou dessa questão do entrave que tem com os instituições de saúde, os CAPs-ADs, por exemplo. Eu queria saber mais ou menos como que é essa relação diretamente com eles, porque eu ouço muito os CAPs-ADs e os CAPs e os psicólogos, o professor da psico, o pessoal falando muito da redução de danos, como se entendesse, como se super apoiasse, e me parece que não é bem assim. Por que me parece que não é bem assim? Porque eu sou AT, né? Eu sou da área de acompanhamento terapêutico, e quando eu entro em contato também com psicólogos de CAPs, a ideia do que é um AT, que eu acho que se parece muito com o redutor de danos, né? Na questão de ressignificar as coisas, trilhar um caminho, construir uma trajetória que não é violenta, né? Ouvindo aquele que está com você, que está caminhando com você, eles também não entendem o que é. E aí fica numa ideia, você, assim, teria que explicar o que é o AT e tal, mas vai só passear com ele, vai ser tipo um vigia dele, e não é isso. Não é, então, isso. Me parece, não sei, queria saber de você o que você acha que você está ali. Principalmente lá em Brasília, a gente tem vários CAPs AD3, 24 horas, a gente tem 4 CAPs AD3, 24 horas, né? Que o de Samambaia para mim é a única referência boa que eu tenho de um CAPs que funciona, né? Até porque é isso. O público que eu levo são mulheres, eu costumo, não que eu não leve homens, né? Mas eu tenho esse olhar pro lado das mulheres mesmo. Isso é uma coisa que eu exijo isso de mim. Então eu trabalho na área central de Brasília, onde tem um CAPs AD3, 24 horas, onde eu sou obrigada a tirar essa mulher daquela área central e ir pro outro lado de Brasília para ir naquele CAPs AD para ela poder ser atendida naquele lá. Aí você fala assim, qual é a diferença do CAPs de Samambaia para na área onde você trabalha? Na área onde eu trabalho, se eu chegar com essa mulher lá para ela ser internada para uma desintoxicação e para ser encaminhada para
para um tratamento, o médico vai pedir para mim retornar no outro dia com ela para ela participar de um grupo de acolhimento, para depois ela passar por uma triagem, para depois ela ser internada. A pessoa, quando ela pede para uma internação, principalmente uma pessoa em situação de rua que faz uso crônico de droga, ela já está num estado suicida. Então, essa pessoa ela não está na fase de ficar esperando, que é o diferente, né, de uma pessoa que usa droga dentro de um contexto de uma casa, vamos dizer mais ou menos isso. Então, eu vou para o outro CAPS, que quando eu chego lá, imediatamente essa mulher é acolhida, atendida e encaminhada para desintoxicação. É isso. Aí é só isso? É só o acolhimento? Não. Os CAPS ADs, eles estão preparados para um público masculino, gente. Né? Aí olha só a diferença de quando eu falo que toda vez eu tenho que estar brigando muito com a saúde mental, com a questão dos CAPS ADs lá em Brasília. A gente tem 15 leitos dentro do CAPS AD. Não, são 12 leitos. Né? Não, 15 leitos. São 12 leitos para homem e 3 leitos para mulher. Tudo no mesmo dormitório. Olha só, gente, como é que isso é delicado. O cara, o homem, quando ele toma uma medicação, ele tem uma certa tolerância. Aquela mulher, quando ela toma uma medicação, ela tem uma outra tolerância. Né? Eu já tive mulher sendo abusada dentro do CAPS AD, porque a enfermeira foi fazer não sei o quê, o cara que estava lá acordou e pegou aquela mulher que estava totalmente desmaiada. E ela vai lá para fora, Juma, eu não vou ficar aí porque o cara estava me molestando. Né? Já no CAPS de Samambaia, após uma intervenção minha, tem a ala das mulheres e a ala dos homens. Já no CAPS de Brasília, que é onde eu estou trabalhando 24 horas, eu não consigo fazer essa separação. Juma, então depende só de quem está dirigindo a CAPS, porque a prefeitura, o governo distrital não tem uma política unificada. Não tem. Você tem que negociar no território. A gente acaba tendo que negociar com o território de tete a tete. Na prioridade também negocia com o território que eles deixam você fazer o trabalho. Não é, o trabalho, essa política ela é geral para todos os CAPs, professor. É geral. A pessoa, antes dela ser internada, ela tem que passar por uma triagem, tem que passar por um acolhimento, tem que passar pelo psiquiatra, para depois ela ser internada. Não. A gente tem um diferencial com esse CAPS, que é um olhar diferenciado. Você está quebrando um ritual ali. Não, a gente vai acolher essa mulher nesse momento de necessidade. É uma sobrevivência para essa mulher. Né? Então a gente acaba trabalhando em parceria, quebrando mesmo o sistema para que essas pessoas consigam atendimento. Respira, professor. Olha que o senhor ainda nem fumou, hein? Estou fazendo um jeito de dar a resposta que eu quero, do jeito que eu quero. Colocar as pessoas nessas condições, de sexos diferentes, no mesmo espaço, e mesmo depois de toda essa liturgia, que não existe em outro CAPS, mas nesse existe, colocá-las todas juntas, não é uma experiência que eu vejo com razoabilidade e frequência em muitos lugares, não. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu morro de vontade de ter uma opinião sobre isso, mas eu quero ver se eu estou indo pelo caminho errado. O que faz com o CAPS justificar que o CAPS coloque essas duas populações de sexos diferentes num local, sem um cuidado mínimo? Falar, olha, meninos aqui, meninas ali, não por outra razão, só por um cuidado mínimo. O que faz que se coloque todo mundo junto? Você entender. Sim, Não, se é pra gente até entender. Uma mulher, quando ela procura um CAPS AD ou uma comunidade terapêutica ou uma casa de recuperação, ela não está procurando ajuda para se livrar das drogas. Ela está fugindo de uma violência. Ela está cansada de apanhar e de ser espancada. Ela já está ela está fugindo de uma violência. Ela não está procurando ajuda para sair da droga. A questão da quantidade do CAPS não estar preparado para esses dois espaços é porque a maioria das pessoas que entram dentro do CAPS são homens. As mulheres, elas dificilmente elas têm acesso, mulheres moradoras de rua, dificilmente elas têm acesso à entrada do CAPS. Elas quando elas chegam no CAPS, elas estão totalmente ou com o olho roxo, arrebentada. Tem todo essa também. E é isso. Ela já vai com aquele rótulo, vamos ali dar uma desintoxicaçãozinha para ela deita ali, dorme e amanhã cedo ela vai. Então é muito mais fácil pegar essa mulher, colocá-la para dormir com aqueles 10 homens que já estão acostumados com aquela medicação, e é a primeira vez que ela está tomando aquela medicação para dormir, colocar junto com aqueles homens.
É isso, professor. Eles não têm um espaço para acolher a mulher. A gente vive num mundo onde a gente acaba priorizando as rolas, né, bicha? Dá ideia. Babado, viado. Sim. Não, você tá com a boca aberta aí, eu tô preocupada. É porque ele só respondeu o que ele estava perguntando, colocou, fugindo só um pouquinho. Em outras palavras, a enfermagem é baseada nos protocolos. Sim, e aí veio um pouco da sua fala. A enfermagem nasceu aqui no Brasil de mulheres negras, de prostitutas, de mulheres que eram segregadas, de marginalizadas. E se entenderam, e até hoje, por diversas vezes é entendido que ela não é um profissional tal qual os outros. Ela é um profissional que serve aos outros profissionais, principalmente o médico, naquela postura machista. Então, assim, a enfermagem não deixa de ser e receber ainda um machismo muito grande. E precisa ser repensado, não pelos outros, mas por si mesmo. E uma outra questão que eu vejo muito é o seguinte: eu fiz a saúde mental e lá o pessoal, psicólogo inclusive, fazendo, mas vocês estão fazendo o quê? Trabalho de psicólogo? E aí, assistente social, mas vocês estão fazendo o nosso trabalho? E a gente não se entendia quanto profissional de saúde mental. Porque o que o enfermeiro faz? E a gente teve uma discussão na residência, cada profissional trouxe uma aula. O que você faz? O fisioterapeuta chegou lá, eu cuido do exercício. Nutricionista, eu cuido dele comer. Psicólogo, eu cuido do emocional. E aí eu fiz essa pergunta na minha apresentação: o que vocês acham que o enfermeiro faz? Corre atrás do médico. E aí eles falaram uma série de coisas. E aí eu trouxe enfim, dei lá minha aula e tal. E aí depois eu saí com aquilo ali pensando, falei, nossa, cara, o quanto que a figura da mulher, né, da enfermeira, está vinculada com subalternidade, com segregação. A gente não faz isso, quem gerenciaria a unidade é o enfermeiro. A gente não tem, ou pelo menos não se entende quanto uma pessoa que pode separar os leitos, porque a gente precisa de passar do protocolo, da autorização do médico, do diretor, e isso, aquilo, outro. Mas enquanto eu me coloco e me enxergo como igual ali, e aí eu vou, às vezes, ser colocado para fora e tal, do serviço, enfim, eu quero dizer assim, é uma profissão, graças a Deus, muito feminina, porque é aí que vem a força, aí que vem a reflexão e vem a potência, porque é uma profissão que se articula, que ela contorna, e eu acho que, infelizmente, a gente leva a falar de violência de diversas formas, por isso que a gente não é ainda tão grande, pode mexer com tudo isso que você está mexendo aí e trabalhando isso aí. É isso que eu queria falar. Arrasou. As putinhas aqui tudo caladinha, bicho. Vocês estão bem, cara? Vocês estão bem? Estão todos tranquilinhos? Estão contemplados? Arrasou, levantou a mão. Ai, me representa, viado. Nossa senhora, essa mulherada calada, né, gente? Fala, irmã. Eu queria te perguntar um pouco o que você passou, assim, sobre, enfim, questão de mulher mesmo. Tinha um slide falando sobre menstruação, você falou um pouco sobre gestação. Eu já tenho ficado calada, né, bicha? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que é esse cuidado da redução de danos para essas questões tão específicas. Bem específica da saúde e da higiene pessoal das mulheres, né? Hoje lá em Brasília a gente tem o Centro Pop, né? Hoje eu falei muito da questão do assistencialismo. Não sei se aqui em São Paulo tá tendo banho aqui? Não, né? Não. Pois é, virou moda lá em Brasília, é o banho da fé, é o banho da esperança, é o banho do samaritano. Agora... Você tem um projeto religioso chamado Cristolândia, que dá banho lá na casa. Cristolândia. Mas o que é o banho? Vamos lá, na minha época, nega, a gente, pra tomar banho mesmo, a gente tinha que tomar banho dentro de um chafariz. A gente se ensaboava, entrava dentro do chafariz, saia correndo pro outro lado enquanto o vigilante corria e se enxaguava. A gente pegava jornal e usava como absorvente. Muitas das vezes a gente deixava o sangue da menstruação correr entre as pernas, que era uma maneira da gente apanhar menos. A gente dizia pro nosso agressor que estava abortando. E não era só para simplesmente parar de apanhar. Né? E era isso, né? E muitas das meninas também colocam algodão dentro delas e passam dias com aquele algodão podre, cheio de sangue dentro delas, né? Hoje, isso naquela época.
né? Hoje não. Hoje existe um assistencialismo surreal, que é surreal mesmo. Hoje lá em Brasília a gente tem máquina para lavar roupa, máquina para secar roupa, tem banheiro, aquelas carretinhas que levam o banheiro para as pessoas estarem tomando banho. A gente está com assistencialismo surreal lá em Brasília. E esse assistencialismo, ele tira a dignidade dessas pessoas. Eu falo isso, tira mesmo a dignidade. Tem pessoas que necessitam, né, de um prato de sopa, de uma coberta, de um cuidado, de um banho? Tem muita gente em situação. Boa parte das pessoas em situação de rua são idosos com transtorno mental, né, que já foram jogados nas ruas porque a família não teve paciência para cuidar, nem fazem uso de droga. Essas pessoas realmente precisam de um assistencialismo e de um cuidado. Mas boa parte das pessoas em situação de rua, usuária de droga, a gente não passa fome, a gente come do melhor, bicha. A gente não passa frio, né? E o excesso de assistencialismo nos acomoda mesmo. Eu acho que de tanto sofrimento, de tanta coisa ruim que tinha na rua, a redução de danos, ela me deu essa vontade louca de ocupar espaço e de mostrar quem eu sou, porque eu era invisibilizada, né? Aquela menina ensanguentada que foi estrupada por 7 policiais, não, as pessoas passavam por aquela menina achando que aquela menina tinha roubado alguém. Ela roubou alguém, ela apanhou, ela tá apanhando aqui ensanguentada, chorando, é porque ela é cheiracola, ela é ladrona, ela deve ter roubado alguém. Ninguém imaginou que aquela criança de 13 anos de idade tinha sido estrupada, né? Então, hoje, essa vontade de sair da rua, de mostrar essa visibilidade, isso foi porque passei muita dificuldade. Hoje, na rua, menina, ninguém vai sair, mano. Brasília é uma cidade muito cara. Na rua tu come, tu tem banho quente. Mano, tô 2 anos e 8 meses nesse sistema prisional, aquela bica caindo gelada, que esse trem em cima das minhas costas. Hoje tem água quente para as mulheres tomar banho na rua. Então hoje, na questão do assistencialismo e do cuidado, tá legal. Mas isso não é empoderamento, isso não ajuda essas mulheres em maneira alguma, porque essas mulheres, elas não começam a correr atrás de sua vivência e de sua própria história. Elas se sentem merecedoras daquela fila do banho, daquele pratinho de sopa, e elas esquecem realmente do potencial que elas é. Nós mulheres, nós somos provedoras nas ruas, entendeu? Somos nós que traficamos a droga, somos nós que arrumamos droga, somos nós que servimos de saco de pancada para os nossos homens, somos nós que servimos para os nossos companheiros não ser espancados na rua, para ser estrupados pela polícia. Então nós somos provedoras. A gente passa a noite todinha andando para um lado e para o outro e é a primeira a acordar, porque se meu companheiro que está dormindo comigo não tiver a pinga, a comida e a droga dele na hora que ele acordar, é taca em cima de mim. Mulher moradora de rua, ela não tem direito a ter TPM. A gente não tem direito a ter depressão, ansiedade. A gente vira homem na rua. Eu sou obrigada a brigar que nem homem, a falar que nem homem, a agir que nem homem e a apanhar que nem homem. Isso tudo acontece com as mulheres na rua. E esse assistencialismo não está ajudando elas. Não, bicho. Tá dormindo, professor? Tá cansadinho. Tentando digerir, Gilmar. Um pouquinho, né? Vai ajudar. Os dados da conta, professor? Levanta! Vem cá, professor, pegar a foto aqui, ó. Aqui, ó, assim, ó. Pra botar assim na lógico. A professora com medo de levantar, gente, olha. É cansaço mesmo. O que as pessoas pensam dessa mulher? Passou a noite inteira usando. Sai de perto que ela vai te pedir dinheiro. É uma drogada, é uma desocupada, cuidado com ela. Essa mulher, ela passou a noite inteira sendo espancada pela polícia. Ela foi violentada dentro dos carros que ela entrou. Ela apanhou do traficante, porque ela estava devendo o traficante. Ela foi espancada pelo seu companheiro, porque ela não levou droga para o seu companheiro. Ela está com seu corpo todo regaçado, todo dolorido. E às 7 horas da manhã, a única coisa que ela está conseguindo fazer com aquela pedra de crack é aliviar as dores do corpo dela. Eu pergunto para vocês, é o crack que está matando essa mulher? É o crack que está tirando a vida dessa mulher? Isso é redução de danos, professor. É isso que o senhor está falando. Tem muita coisa acontecendo na vida dessa mulher, além da droga.
Quando eu falo que a redução de danos ela nasce na droga, mas ela não é a droga, ela é muito mais do que isso. Às vezes, a droga é o remédio que o câncer da rua nos causa. Professor, salva aqui. Tem jeito de você acabar com um pouco mais de, assim, alegria? Ai, tem, vamos fumar um, Zeca!